Vamos conversar um pouquinho sobre tudo isso com Altamiro Borges, jornalista, presidente do Centro Barão de Itararé, sempre com a gente aqui às quartas no Bom para Todos, na TVT. Tudo bom, Miro? Tudo bem, Thalita. E você, tranquilinha? Tranquilinha, modo de falar nesse mundo agitado, turbulento. Então, não, mas agora um pouco mais tranquila, né? A gente teve acesso, enfim, a esse relatório, havia muita expectativa, curiosidade, né, em relação ao que teria o relatório. Ontem tivemos acesso ao relatório. A expectativa agora se torna em relação ao parecer do Procurador-Geral da República, né? Eu ia falar o Janot, o Gonet, Paulo Gonet. E eu queria te ouvir um pouquinho em relação a isso, sobre o que mais te chama a atenção. Achei muito legal essa fala da Erundina, porque ela fala, a gente tem que cessar com isso, né? Porque alguém que realmente já passou por 64, tendo combatido ali uma ditadura, ter que voltar a fazer essa defesa da democracia, tendo agora em vista tudo isso que foi tramado aí por um governo reeleito, né, que queria se manter no poder, é de uma dureza muito grande. Como ela fala, é uma plantinha que precisa ser regada, porque a gente vive constantemente ameaçado em relação à ruptura desse processo democrático. Então, é preciso, e daí, assim, já avanço em relação a essa análise, preciso de punição, como a gente não teve em 64. A gente precisa ter essa punição agora para que cesse com isso de vez, não, Miro? Então, Thalita, é isso. A democracia está ameaçada e não é só no Brasil. Se fosse só no Brasil, era particular. É isso, é uma onda mundial de extrema-direita, neofascista, aspirantes a fascistas, né? E essa onda vem com um discurso antissistema, se aproveitando de uma frustração de parcela da população, né? Vem estimulando o ódio, vem estimulando ataques às instituições democráticas que foram construídas pelos trabalhadores, né? Se você for ver o início do regime democrático burguês, ele era muito restritivo. Quem foi ampliando o direito de voto, o direito de votar do analfabeto, quem foi ampliando das mulheres votarem, quem foi ampliando foi a luta dos trabalhadores, foram as lutas populares. Hoje é uma ofensiva no mundo da extrema-direita exatamente para desmontar essas instituições democráticas, esses avanços democráticos conquistados pela luta dos trabalhadores, pela luta das camadas populares que ampliaram a democracia burguesa. Então isso é no mundo inteiro. Você vê, na Europa, vários países estão sofrendo esse processo, Alemanha, França, Itália, Espanha, Portugal, né? Tem ameaças reais, né? Alguns inclusive chegando ao poder, no caso da Itália. Né? Nos Estados Unidos você tem agora o retorno do Trump, então é uma onda, que está aqui no Brasil também. O Bolsonaro sempre foi um sujeito truculento, um homem da caserna, um homem violento, sempre foi. Ele sempre teve ideias fascistas, né? Ideias fascistas, né? Desde a época em que era milico, né? Um péssimo milico, um milico muito ruim, como dizia o Geisel, né? Um milico ruim, um cara que ele mesmo assumiu, tentou um atentado terrorista, né? Contra quartéis do Exército no Rio de Janeiro, né? O cara que foi detido, foi preso, né? Só não foi punido de vez, só não foi enxotado, chutado do Exército, porque o Exército preferiu passar pano, né, e fazer dele um representante dos interesses de áreas militares. Aí ele foi eleito vereador. Então, desde o início, é uma pessoa com visão distorcida, uma visão fascista. Tal. Como deputado, esse que se diz antissistema, foi 28 anos deputado, 7 mandatos consecutivos, deputado federal. Sempre com o discurso do ódio, sempre com o discurso da violência, sempre com o discurso contra as instituições. Era o cara que falava, que elogiava a ditadura, só não elogiava porque ela tinha sido muito branda. Porque para ele a ditadura tinha que matar 30 mil, a começar de Fernando Henrique Cardoso, foi o que ele falou. Era o cara que elogia estupro, é o cara que elogia tortura, né? Sempre disse, eu sou a favor da tortura. É esse cara, né, que foi 28 anos deputado. Chegou à presidência, não é que o plano golpista foi de agora. O plano golpista está desde quando ele chegou na presidência. Ele já chegou questionando o resultado das eleições, dizendo que foi fraudado, porque ele tinha vencido no primeiro turno. E desde o início desacreditando o sistema eleitoral, sim, desacreditando as instituições brasileiras, desde o início incitando o ódio, chamando a sua milícia para a ação, não é isso? Os vários atos do 7 de setembro, várias motociatas, sempre estimulando esse ódio e tal. O que a Polícia Federal faz agora é o seguinte, olha, meu amigo, está aqui o relatório.
inquérito, 800 e poucas páginas, né, de todo o seu envolvimento. Não dá mais para o Bolsonaro dizer o seguinte: eu não sabia, eu sempre atuei dentro das 4 linhas. Isso é patifaria. Esse homem sempre foi um fascista. É uma pena que ainda não esteja preso, né? Mas vamos ver agora, com esse relatório, com todos esses dados, você teve elementos novos, né? O elemento novo do plano de assassinato de Lula, Alckmin e Moraes, envenenamento dos 2 primeiros, sequestro e assassinato do segundo, né? É impressionante, o arsenal das armas que eles iam utilizar, todo o esquema montado, falhou talvez por algum probleminha técnico de última hora, mas no fundo falhou porque o golpe falhou. O golpe não conseguiu a coesão necessária para se viabilizar. Então vai isso. E agora esse novo documento, né, esse encontrado na sede do PL. O PL tem que ficar esperto. O Valdemar da Costa Neto está indiciado. Alguém poderia pedir a cassação do registro do PL. Partido que atua contra a democracia. Poderiam pedir, né? E esse documento que mostra, né, como ele sabia, o que você enfatizou, né, o documento é explícito. Bolsonaro planejou, atuou e teve o domínio de forma direta e efetiva de todo o planejamento golpista. Então vamos ver se agora isso acelera para esses 37 indiciados. É interessante observar como esse golpe tem o DNA das Forças Armadas, como tem o DNA. Você pega dos 37 indiciados, 25 são milicos. Desses 25, 4 generais. É brincadeira, né? E os outros não toparam porque viram que não ia dar certo, mas estavam sabendo. Sabiam de todo o plano golpista. Vamos ver o que vai dar agora. Acho muito interessante isso que você coloca, né, de que Bolsonaro, desde que chegou ao poder, ele já chega planejando um golpe, seja descredibilizando o processo eleitoral de fato, como você pontua, e destruindo tudo que havia, né, ele tem aquele discurso, vamos destruir tudo, e ele realmente destrói, e planejando sempre a manutenção do poder. Essa é a grande marca do governo Bolsonaro, é se manter no poder. O governar realmente não fez nada, a gente não pode falar em políticas públicas, em construção, enfim, desenvolvimento, é isso, era um planejamento de manutenção de poder durante 4 anos, e perdeu, tentou o golpe, perdeu mais uma vez, né? Então é importante pontuar isso. Sabe que outra coisa que me lembrou? Você comentou, né, sobre a democracia ameaçada no mundo todo. Eu conversei com o professor Gilberto Maringoni na segunda-feira, de Relações Internacionais da UFABC, e ele chamou a atenção sobre algo que foi discutido no G20, né? Ele falou assim, acho muito certo o G20 discutir essa aliança contra a fome, de luta contra a fome, sim, certo. Mas a gente precisava ter colocado em pauta também o fortalecimento da democracia no mundo. Porque é isso, são várias as democracias ameaçadas de países que fazem parte do G20, né? Então acho que é um tema para se discutir enquanto comunidade internacional, o fortalecimento de democracias. A gente passou o que passou aqui no Brasil, os Estados Unidos passaram um pouco antes, e a gente não sabe o que vai acontecer daqui 4 anos, inclusive lá nos Estados Unidos, né? A gente tem uma presidência do Trump pela frente que tem o mesmo perfil de Bolsonaro, que é esse de manutenção de poder, é só o que eles querem. Então, ele chamou atenção sobre essa configuração global e achei que faz bastante sentido. Mas é isso, acho que a gente ainda vai discutir bastante sobre esse plano golpista, daqui a pouco eu converso com um advogado, inclusive, também sobre alguns detalhamentos aí desse plano.